Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção, para a glória de Deus. E estamos de volta depois de um tempo aí reprisando episódios tão edificadores quanto este que vai acontecer aqui. Hoje o tema tá sensacional. Tem uma frase da Lia Luft que eu amo, que é: a infância é um chão que nós vamos pisar para sempre. Então a psicóloga que tá aqui comigo, que vocês vão saber já já quem é, vai falar sobre isso, sobre cuidar do coração das nossas crianças. Será que a gente tá fazendo o que tem que ser feito? Aguarda aí que a gente já volta. Estamos de volta com a Suênia Ribeiro, para os mais íntimos, a nossa Sussu. Su, primeiro, obrigada pelo privilégio, pela disponibilidade. Eu sei que você teve que rearranjar a tua agenda para estar aqui, mas esse programa, você sabe que estava no coração de Deus fazia um tempo e a gente, por força maior, não conseguiu gravar. Então, seja muito bem-vinda ao Redireção. Muito obrigada, estou muito feliz. Faz muito tempo que a gente está combinando e que bom que deu certo hoje. Que bom, graças a Deus. Privilégio. Eu preciso dizer para vocês, gente, a Sussu, ela apareceu na minha vida num momento de muita dificuldade pessoal com o meu Filipe. Então, quem me segue lá sabe da história de quando o Filipe me deixou de fora do coração dele e eu quase morri do coração, porque, meu Deus, onde eu, como mãe, né, e profissional de saúde mental, tô errando dentro da minha própria casa. E é interessante isso, porque a Sussu, ela pegou na minha mão, na mão do meu marido e de toda a minha família, e a gente foi entrando de volta dentro desse coração que só estava pedindo pela minha presença. Você tem visto muito isso no consultório, Sussu? Muito, Edi, muito. Eu falo que essa frase que você sempre fala, né, toda vez que você tem uma oportunidade, ela é um fato. E eu vivi isso não só hoje no consultório, né, que eu sou psicóloga clínica, infanto-juvenil, mas eu passei quase 2 décadas no mundo corporativo. E eu via muito o quanto que a infância tinha um impacto muito grande nas relações dos adultos. Então, eu lidava com desenvolvimento humano, eu lidava com mediação de conflitos, eu lidava com desenvolvimento de carreira de pessoas, executivo e tudo mais. E ali eu já percebia o quanto que as pessoas levavam suas dores da criança para dentro da sua realidade ali, dentro do mundo corporativo, do dia a dia, do trabalho. E aí eu fui me encantando com esse tema de perceber assim, tá, eu tô aqui para trabalhar a carreira, mas tem algo muito mais profundo. Tinha um executivo que dava trabalho num assunto específico, mas tinha algo por trás. Então, eu sempre fui uma pessoa que queria ver o que estava por trás, né? Não é só o comportamento. E depois da maternidade, isso ficou ainda mais claro para mim, porque eu tive que revisitar não só a minha infância, como fui entender como funciona a infância para os meus filhos. E aí, com o conjunto disso tudo, quando eu comecei a trabalhar, né, dentro da clínica, os pais sempre trazem uma demanda muito comportamental, né? Que Sim. É o que a gente enxerga. Então, meu filho está fazendo birra, meu filho está dando trabalho na escola, meu filho... Sim, mas como está o coração dessa criança? Como está o terreno que essa criança está sendo criada, desenvolvida? Sempre tem uma coisa mais profunda. Sim. E é isso que a gente vê no consultório. Eu vou trabalhar muito nisso. Eu quero ver o coração, né? Como que tá. Lindo. Eu sempre digo que aquilo que a gente traz, né, como demanda comportamental, só é um sintoma do ambiente que essa criança vive, Sim. né? E outro dia eu estava conversando com o pediatra do Filipe e eu estava falando para ele, falei assim, André, eu acho que saúde mental deveria fazer parte de pré-natal, porque é um tempo que não tem volta e às vezes o estrago ele é tão gigante, né? Você pode até curar aquela ferida, curar não, mas assim, tratar aquela ferida, mas é uma ferida que aconteceu e às vezes por negligência, ignorância, na maioria das vezes a gente erra não querendo errar. Entendo que hoje tá muito mais difícil, né? Porque hoje a gente tem o advento da tecnologia, hoje a gente tem esse hiperestímulo de informação. Mas todas as vezes que a gente vai olhar para a saúde mental, a gente percebe que é o que você falou, tem alguma coisa por trás. A base não é aquele comportamento de birra. A base é uma ausência ou uma privação de afeto. E
E é isso, assim, eu acho que a responsabilidade com relação a cuidado com as nossas crianças é eminente para que... Porque hoje a gente vive uma pandemia em saúde mental. Sim. E isso... o cenário pode mudar desde que a gente volte um passo atrás e entenda que cuidar do coração da criança é um ato de muita dificuldade, né, Sussu? Sim, sim. E é engraçado, porque nós como pais, a gente tem muitas demandas, né, Edi? Você, então, você entende bem disso, muita coisa para dar conta. Então, é muito mais fácil a gente querer resolver o comportamento. E o comportamento é mais fácil de resolver. A gente pode usar várias técnicas, existem várias técnicas de eliminar comportamento desafiador, nem que seja por chantagem muitas vezes, né? Então faz isso que eu te dou aquilo, e a criança vai diminuindo aquilo. Porque eu falo também que a obediência é um hábito. Então, a gente vai ajudando ali a criança a entender como funciona a obediência, ela vai percebendo os ganhos que ela tem com aquela obediência e vai jogando o jogo muitas vezes e se comportando de forma adequada para os pais. Mas o que tem nesse coração, né? E tá obedecendo por quê? O que tem por trás dos relacionamentos? Como é que tá a dinâmica da casa? Então, quando chega uma criança, eu tenho que receber o comportamento, né? A demanda sempre vem um comportamento, mas eu falo, olha, o comportamento ele não revela a história dessa pessoa. Que lindo. O comportamento é uma pontinha do iceberg e tem muita coisa por dentro. E eu sempre falo para os pais, vamos entender esse terreno. Nada floresce num terreno que não é fértil. Então a gente vai com muita calma. Qual a história desses pais? Como é que aqueles pais chegaram até ali? Né? Porque hoje se fala muito de educação emocional, depois da pandemia foi escancarado as questões relacionadas à saúde mental, mas a gente sabe que a nossa geração não teve uma educação emocional. A gente teve muitas questões relacionadas a esse tema e os pais não sabem lidar. E aí também tem uma questão que são os dois polos que a gente vive hoje, né? A gente é uma geração que foi tratada completamente no autoritarismo. E aí, com tanta informação, com tudo que a gente tem visto hoje, da consequência disso nas nossas vidas, os pais querem fazer o oposto. E aí vai para aquele outro lado que é a permissividade. A nossa geração tem muita dificuldade, porque a gente foi tratado de um jeito e a gente quer fazer de outro, que a gente não sabe. E aí a gente quer dar o que a gente não teve, não o que o nosso filho precisa. E vai virando uma bagunça. Porque muitas vezes a gente não quer ser autoritário, aí vai para a permissividade, mas o nosso natural, o que a gente conhece é o autoritarismo. E tem aquela mãe que deixa tudo do nada, dá um berro. Uhum. Aí eu falo assim, nossa, mas a criança fica confusa. Isso traz muita insegurança para a criança, sabe? Então são questões que eu olho ali no consultório e falo assim, como que foi a criação de vocês? Né? Como que é a relação com os avós, né? com o pai, com a mãe? Como é a rotina dessa criança? A nossa rotina hoje é muito, muito puxada. As crianças têm rotina de executivo. Exato. Você não consegue imaginar a dificuldade de agendar consulta, sessões, atendimentos com as crianças, porque a agenda das crianças estão lotadas, completamente lotadas. Ô Sussu, falando de agenda, eu passo por essa dificuldade, né? O que você acha que a gente tem que fazer, dada essa demanda? Porque você começa a olhar assim, tá, natação é importante? É importante. Terapia é importante? Muito mais do que natação. TO é importante? Muito importante. E aí, o que você tira? Como é que a gente faz para escolher? Nossa, é muito difícil, é muito difícil. Vou falar como funciona na minha casa. Gente, ela é casada com o Rafa, mãe do Gustavo e da Rafa, e com uma diferença de 1 ano. 1 ano e 4 meses. Não é Quase só a gêmeos. técnica, né? Não é só a técnica, você tem know-how de vida mesmo. Sim, sim. Na minha casa, o que eu faço? Eu tento não agendar nada durante a semana, mas aí sobrecarrega o final de semana, muitas vezes, né? Mas mesmo assim, os meus filhos, eles estudam das 8 às 3, numa escola que é muito longe da nossa casa. Então eles passam o dia inteiro fora. Isso é exaustivo para eles. Então, por mais que eu ache que foi uma decisão da nossa casa, da nossa família, eu sei que não é o ideal para a criança, porque é nítido o cansaço,
a forma como eles chegam em casa, como que eles se comportam durante a semana e como é no final de semana. É muita diferença. E eu tenho que levar isso em consideração, porque muitas vezes eu chego cansada, eles estão chegando da escola, chegando cansados também. Eu estou sem paciência, porque eu estou cansada, mas eles também se seguraram o dia inteiro, obedecendo várias regras, se segurando para vir no ônibus, segurando para não ter problema. Aí chega em casa, eles querem extravasar, eles estão num lugar seguro. Mas aí eu não quero, porque eu não quero ter trabalho. Eu quero crianças obedientes, eu quero crianças da televisão ali do mundo margarina. Eu falo, gente, eu só queria ter paz, queria chegar hoje, tá todo mundo bem quietinho, obediente. Mas não é a realidade. Eles estão exaustos. E essa exaustão traz a consequência da irritação, da explosão emocional, da desregulação. E eu, como mãe, fiz a escolha, porque eles não escolheram a escola, eles não escolheram estudar longe, a escolha foi minha e do meu marido. Eu preciso levar isso em consideração quando eu chego cansada, que eles também estão cansados, por mais que a gente tenha tomado uma decisão, achando que a gente está fazendo o melhor para eles. Então eu acho que a decisão precisa ser muito consciente, de tentar entender o que é a necessidade, qual a prioridade dentro da situação do meu filho, mas também bancar as consequências disso. Porque a gente não quer bancar. As crianças ficam exaustas e a gente quer só obediência, sem entender todo o tempo que eles também se esforçaram, sabe? É muito cansativo para uma criança ter que obedecer 8 horas. A gente tem que se esforçar. Quando a gente vai para o trabalho, às vezes não aconteceu nada no trabalho, mas só de ter que se relacionar, se comportar de uma forma socialmente aceitável, isso é cansativo. Sim. Imagina para uma criança, não posso chorar, não posso fazer birra, eu tenho que obedecer, são regras, né? Então isso é muito cansativo. Então eu acho que a gente tem que ter essa clareza, qual a prioridade para os nossos filhos. Sim. E bancar a decisão, porque ele vai ter consequências sim. Sem dúvida. O mundo ideal é a criança dormir cedo, acordar cedo, ter uma alimentação saudável, ter tempo de tédio, estudar pouco tempo, meio período. O mundo perfeito seria estudar apenas meio período, mas essa não é a realidade, né, Edi? A gente sabe especialmente para quem vive em São Paulo, com né? certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. E quando você tem mais de um filho, a demanda individual também é diferente. Então não dá, no seu caso até brinquei, né? 2 bebês juntos, porque foi isso mesmo. Foi, né? foi. E eu entendo que a demanda do Gu e da Rafa eram demandas completamente diferentes. Sim, sim. Quando a Rafa nasceu, o Gu era um bebezinho querendo entrar ali no Terrible 2. Imagina. Nossa. Então eu tinha um recém-nascido, eu não tenho rede de apoio, porque a minha família é de Recife, a família do meu marido hoje mora em Florianópolis, então minha rede de apoio era a escolinha. Então, eu como psicóloga, eu sabia que não era o ideal o meu filho passar 10 horas na escola, 8 horas na escola, mas eu não tinha opção. Então, foi bem difícil. E ainda com essa idade, eu estava ali de licença maternidade com um bebezinho, o outro passando pela fase que já era esperada mesmo, sim, mas com essa demanda toda dentro da casa, né? Então, foi bem puxado. A parte boa é que hoje eles são amiguinhos, né? São quase gêmeos. Isso é bom, né? Até um entretém o outro. Eles brincam e brigam o dia inteiro. Ô Su, e teve em algum momento culpa do tipo, né? Poxa, passei o dia inteiro atendendo as crianças, cuidando do coração de crianças, e aí chego na minha casa, eu não tenho paciência com os meus, porque às vezes isso acontece comigo, por isso que eu tô perguntando, né? Acontece. Engraçado, quando eu tava no corporativo, era muito claro o que eu fazia o dia inteiro, eu lidava com adulto o dia inteiro, eu chegava, eu tava mais disponível assim para as crianças. Mas hoje é um esforço muito grande, porque eu passo, sei lá, 8 atendimentos seguidos, eu tô lendo historinha, brincando, são muitos jogos, porque a atividade com criança, a terapia com criança é muito lúdico, né? Dando conta muitas vezes da criança não obedecer e ter que ter um manejo ali dentro da sessão. Então eu passo o dia inteiro nisso, aí chego em casa cansada, as crianças cansadas, é a minha hora de ser mãe.
e eu tenho que fazer muitas vezes as mesmas atividades que eu passei o dia inteiro fazendo. Então, aí a Rafa principalmente pede, mãe, lê comigo tal coisa. E eu fico pensando, ela já sabe ler, eu passei o dia inteiro lendo livrinhos, aí eu vou lá ler. Mas eu me sinto culpada muitas vezes pela minha falta de disposição. Eu vou, mas às vezes meu coração não tá ali, entendeu? Então, já tô muito cansada e a gente tem que ter muito cuidado para ser intencional, porque a infância é muito curta, né, Edi? Passa muito rápido, né? Su, e hoje a demanda principal que você é o que você começou colocando aqui e é a deficiência que eu vejo em saúde mental hoje, né? Sem nenhuma demagogia, eu vejo profissionais que eles usam a técnica para atender aquela demanda comportamental sem olhar para o que tem por trás, né? E você faz isso muito bem, você acessa o ambiente, a família, e eu creio muito nisso, trabalho com isso, né? Sobre a funcionalidade e tal. Mas o que você acha que hoje é uma demanda principal no consultório? Então, as crianças que você atende, qual é a maior dor, digamos assim? Não necessariamente da criança em si, mas do ambiente, família, né? Da família. Hoje eu vejo que falta de limite. Então, é exatamente essa crise de geração. Então, os pais que sofreram muito com o autoritarismo, foram muito permissivos e chega um ponto que se perdem, porque fala assim, olha, parece que ele não entende o limite, eu não sei mais o que fazer, e aí já passou do ponto. E é um trabalho muito mais com os pais do que com a própria criança. Então, eu tenho muitos casos assim. Ansiedade muito por essa cobrança de agenda e performance, porque também tem a expectativa, colocar na natação para aprender a nadar ou colocar na natação para ele ser o campeão da natação. Entendi. Então isso traz muita cobrança para a criança, principalmente dependendo do perfil. Vai ter criança que vai fazer 5 esportes, não vai ser boa em nenhum e vai ficar de bem com isso. Tem criança não, que se sente muito cobrada só por estar participando disso tudo. Então, isso tem um peso grande, mas, no modo geral, também tem uma questão que é o excesso de diagnósticos. Então, a gente tem uma chuva de diagnósticos e isso tem trazido questões muito positivas, porque a gente está trazendo luz, né, para coisas que a gente nunca viu, mas também as crianças não podem mais ser crianças, porque a gente quer colocar um nome nelas. Então eu falo, diagnóstico não é rótulo, é libertação, porque a partir do momento que você entende qual o nome do problema, você consegue entender melhor quem é o seu filho, Sim. Como tratar, como trabalhar com ele, como lidar. Mas também qualquer coisa hoje tem que ter um nome, e isso tem um peso muito grande também para os pais e para as crianças. Porque parece que a criança deixa de chamar João e passa a chamar TDAH. Exato. Deixa de chamar Maria e ela é autista. Exato. Né? E tem uma coisa que eu acho muito arriscada, e eu falo isso como psicóloga cristã: o que é diagnóstico e o que é pecado. Então, Nossa. Tem isso, o que é diagnóstico e o que é pecado. Porque é muito fácil. Desregulou. Tá bom, desregulou. Desregulou porque tem TDAH, porque o autista. Tá, isso tudo é genuíno, é certo. Mas se ele não tivesse nenhum diagnóstico, não tivesse nenhum nome, ele poderia ter feito a mesma coisa, porque o nosso coração é pecado, tem pecado. Então, esse ponto eu já vivi na minha casa. Teve um dia que a minha filha estava fazendo assim, olha o caos na hora da oração. Cultinho doméstico, deu tudo errado naquele dia. E aí o meu marido falou, vai, coloca limite, você não tá vendo como ela tá? Tá vendo como não sei o quê? Eu falei assim, não, mas é que ela não tá dando conta. Ela não dá conta, é porque ela tá cansada. Não, é porque ela passou o dia inteiro muito cansada. E eu tentando fazer o cutinho e ela rindo, atrapalhando. Aí o outro já se junta para rir também. Olha, aquele caos completo. E o meu marido falando, você tá faltando pulso, tá faltando limite. Vê aí o que você tá fazendo, você tá achando que tá tudo bem. E eu colocando tudo na conta do rótulo. Falei, não, é altas habilidades, não, é o TDAH, não, é não sei o que lá. Meu marido falou assim, ela está passando de todos os limites. Ele levou ela para conversar, disciplinou ela voltou, como se nada tivesse acontecido.
passou 40 minutos sem dar um pio. Se fosse só O o diagnóstico, ela daria conta de fazer isso? Jamais. Aquilo era pecado puro. Aquilo era enfrentar o pai, enfrentar a mãe, querendo fazer gracinha para atrapalhar o irmão, para não acontecer, porque ela não estava querendo fazer o culto doméstico. Ela estava querendo dar risada, entendeu? Então, isso, eu estou contando isso porque é muito sério a gente conseguir separar o que é um coração de pecado que todos nós temos, e a gente gosta de olhar os nossos filhos como se fossem puros e santos, Sim. e eles são pecadores também, para o que realmente é um diagnóstico. Tem coisas que realmente eu vejo e falo, não vai dar conta, não adianta disciplinar, punir, não adianta fazer nada, porque ela não vai dar conta de fazer isso, que você está querendo nesse momento. Em outro momento pode ser, mas nesse momento ela não vai dar conta. Mas naquele dia era pecado. E você acha que esse excesso de diagnóstico que a gente tem hoje, né? Eu concordo que a gente tem mais ferramentas, mais Sim, informação. ajuda. Mas essa coisa da rede social, ela meio que disseminou a informação de um jeito que você ouve alguém falar, você fala, acho que meu filho é isso também. Sim. Né? E isso meio que banalizou o diagnóstico também. Sim, eu acho que esse é o maior problema, porque algumas famílias chegam no consultório já falando assim, eu acho que meu filho é autista, eu acho que o meu filho tem TDAH, meu filho é muito inteligente, eu acho que é superdotado. Então, eles já vêm com uma referência que viram no Instagram, no TikTok, uma listinha e acham que realmente a criança tem alguma coisa. Às vezes tem, mas qual é o problema? A criança não tem liberdade de ser criança. A criança vai fazer birra. Não é porque ela está desregulando, não é só porque ela tem algum nome. Ela está fazendo birra porque ela tem um cérebro imaturo. Ela vai fazer birra porque ela tem um coração pecaminoso. Ela está fazendo birra porque ela está tentando testar ali o ambiente para saber até onde ela pode ir. E faz parte do desenvolvimento dela. Então, esse é o ponto. Esse é o risco, né? A gente chegar nesse equilíbrio de antes a gente não conhecia nada. E aí, realmente, as crianças foram muito punidas por isso. E somos adultos que estamos recebendo diagnósticos agora, de falar, nossa, é por isso que eu fazia tal coisa, eu sofria com tal coisa. Então, as nossas crianças estão tendo a oportunidade de ser tratada, direcionada com mais cuidado. Por outro lado, ninguém pode ser normal, né? Ser uma criança típica. Praticamente não existe uma criança típica. Exato. Porque a gente consegue nomear e colocar elas dentro do checklist de qualquer rótulo que tem dentro da internet. Exato, Então, e o critério é algo muito subjetivo, né? De acordo com cada profissional, enfim, eu vejo isso, é muito subjetivo mesmo. Eu acho que eu começo a tratar como tal, eu tô conversando com amigas e eu digo isso, acho que meu filho é isso. Exatamente. E virou uma baderna, literalmente. Sim. Né? E quando a gente vai para... É o que você falou, quando a gente vai para essa criança, achei sensacional o que é pecado, o que é diagnóstico, né? Eu vivi isso em casa. Não, e é legal a gente ouvir isso de você, né? Porque é o que eu te falei antes de começar o programa, né? Todo mundo acha que quem trabalha com saúde mental, nossa, a gente vive no flow, assim, tá todo mundo em mindfulness. Não é, né? Não é. Você lembra quando eu fiquei fora do coração do Pipo, eu precisei ir pro psiquiatra. Fala, meu Deus, o que aconteceu? Exato. E ele só estava pedindo a minha presença. Então, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria muito que ficasse aqui para você que acompanha o Redireção é o tamanho da responsabilidade que a gente tem enquanto pais. Porque quantas vezes a gente leva para terapia ou mesmo para qualquer atividade, eu vou ter uma hora de sossego ali enquanto ele está fazendo a terapia, você nem sabe o que está acontecendo ali dentro. Né? E enquanto os pais não forem parte do processo, é tempo assim... que a gente não consegue saber qual que vai ser o resultado disso, né? E eu falo logo no começo, assim, na época da anamnese ainda, eu falo, olha, psicoterapia com criança é psicoterapia da família. Sim. Não tem como eu tratar a criança sem tratar os pais, sem tratar os irmãos, sem saber o que acontece nesse ambiente. Porque, e principalmente criança pequena, eu atendo a partir dos 3 anos, se a criança não tem um diagnóstico específico, o comportamento dela ali
é só uma reação do ambiente, completamente. Então, assim, a gente tem que entender essa dinâmica, essa rotina. E isso não é fácil para os pais, porque Exato. eles querem levar para terapia, eu apertar um botão, resolver o problema e devolver a criança Exato. sem aquele comportamento. Mas isso é muito sério, eu falo assim, e eu sempre faço um grupo de WhatsApp com os pais. Porque eu falo assim, vai pontuando coisas que acontecem durante a semana e eu também trago coisas que me chamaram a atenção durante a terapia, porque eu só tenho 50 minutos com seu filho. Você tem a semana inteira. Então, assim, você precisa levar as coisas que eu estou falando para dentro da sua casa, para saber como manejar e lidar com o comportamento dele. Ele não vai resolver todos os problemas nesses 50 minutos. Exato. Ele precisa generalizar esse comportamento. Eu vou tratar, vou ajudar, vou entender, mas é vocês ali no dia a dia que vão fazer as coisas acontecerem de verdade. E o que é muito interessante é que dentro desses 50 minutos tem insights que a criança leva para você de dentro do ambiente, que quando você traz pra gente, a gente fala, poxa, mas Sério? eles estão... Ele tem noção disso, do que está acontecendo? Porque a gente fala, não, criança é uma esponja, criança presta atenção em tudo. A gente fala isso com um discurso de papagaio, mas a gente não consegue entender a responsabilidade disso. Sobre isso, sim, sim. Eles são, de fato, uma esponja, né? Bom, eu preciso chamar o intervalo, dá vontade de... Tem um monte de pergunta aqui que claramente não vou seguir, né? Mas eu vou chamar o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, o papo daqueles que dá vontade de ficar, né? Eu costumo dizer que é a terapia que a gente faz aqui, eu, vocês e o convidado. Sussu, você acha que as crianças estão mais ansiosas hoje? O que você percebe com relação... E aí eu quero mesmo falar um pouquinho das nossas crianças, né? Das crianças que têm um ambiente de fé e das crianças que não têm. Enfim, o que você consegue ver de similaridade dentro do ambiente? Eu percebo que existe um caminho comum, né? Como eu falei, as crianças sempre chegam com a demanda de comportamento e eu quero ver o que tem por trás, porque eu fui percebendo que tinha um caminho que todas precisavam passar, que é, antes do comportamento, como é que essa criança se enxerga? Qual a autoimagem dessa criança? Ela percebe as qualidades dela? Ela percebe que ela tem dificuldade? Porque isso vai ser base para muita coisa. Dela se reconhecer como boa em algumas coisas, mas também saber que ela não é autossuficiente. Porque muitas vezes os pais falam, nossa, você é demais, você é perfeita. A criança não consegue lidar com frustração. Ao mesmo tempo, aquela criança que não consegue fazer as coisas e acha que o mundo acabou porque ela não faz nada que presta. Então, assim, independente da demanda que chega, eu investigo como está a autoimagem dessa criança. Então, eu sempre procuro, e quando é uma criança cristã, eu coloco muito a identidade em Cristo. Tá, você tem as qualidades, os dons e talentos que Deus te deu, mas também tem as suas dificuldades. Aí eles falam assim, tia, eu não queria ter dificuldade nenhuma. Aí eu falo, eu também não queria. Mas, graças a Deus pelas nossas dificuldades, porque o nosso coração tem pecado. E se não fosse as dificuldades, a gente não dependia de Deus. Teve uma que falou assim, tia, eu não sei porque Deus me deu TDAH. Eu não queria ter TDAH. E ela é crente, muito crente, é uma família crente. Ela falou, por que Deus fez isso comigo? Eu falei assim, olha... Qual idade isso? 10. Ela acabou de fazer 10. E ela olha tinha a clareza. 9. Ela tinha 9 na época que ela descobriu, né? Que a gente conversou com ela. E ela chorou muito, ela falando, mas por que Deus fez isso comigo? Eu não queria, eu tenho muita dificuldade. E ela tem um TDAH mais severo.
E eu falei assim, o nome do seu é TDAH, mas eu tenho vários outros. Eu tenho várias outras questões, às vezes que nem tem nome, mas que eu tenho que lidar com ela. O TDAH te ajuda a lembrar que você depende do Senhor para conseguir dar conta das coisas. E as minhas dificuldades me lembram que se eu não depender do Senhor, da graça de Deus, eu não dou conta de viver a minha vida, de conseguir fazer as coisas. Ela falou assim, Deus me deu TDAH, porque senão eu não ia querer saber dele. Eu falei, olha como criança entende as coisas, né? Ela fez esse insight assim, na hora. Eu falei assim, olha, Deus sonhou com você. Ele planejou você. Você não veio por acaso. Todos os seus dons, todos os seus talentos já vieram desde a barriga da sua mãe como sonho do Senhor. E tudo, ele já tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida, com seus defeitos, com suas qualidades. Então, assim, você não é um erro, seu TDAH não é um problema. A gente vai aprender a lidar com ele. E a gente vai depender de Deus para você conseguir superar, né? Porque ela falou assim, tem cura, eu vou ficar boa? Falou, a gente vai aprender a lidar com ele. E eu falei, vai ter coisas no resto da minha vida que eu também tenho que lidar com ela. E todo mundo, não existe nenhuma pessoa que não tenha uma dificuldade. Só existe uma, que foi Jesus Cristo. Tirando ele, não tem outra. E aí eu converso, né? Aí a autoimagem, tendo essa criança, a identidade dela em Cristo, quem ela é no Senhor, qual o valor verdadeiro nela. Então, assim, ela não é as qualidades, ela não é os dons e talentos dela, mas ela também não é os defeitos dela. Para ela poder conseguir se enxergar em Cristo. Ela é imagem e semelhança do Senhor. Depois que aceita Jesus, ela é uma filha amada de Deus, independente do que aconteça. Depois eu vou muito olhar a parte das emoções. Então, como que essa criança enxerga as emoções? Porque também tem uma questão de quando trabalha com crente, a criança já chega assim, tia, eu sinto muita raiva. E raiva é pecado. O que eu vou fazer com a raiva? Eu não quero sentir mais raiva. Falo, vou te contar uma coisa. É impossível você não sentir raiva. É impossível. Mas a gente tem como aprender a lidar com ela, né? E eu trago o exemplo de Jesus. Ela falou, eu não queria sentir. Eu falei, Deus nos fez seres relacionais e emocionais. Não tem como tirar. Então isso é bênção. Mas o nosso pecado faz com que a gente reaja de formas erradas, né? Então, o que é pecado? Bater porque tá com raiva, quebrar coisas porque tá com raiva, falar coisas que não deve. Então, isso é pecado. Mas eu mostro na Bíblia todas as emoções, né? Como que Jesus lidou com cada uma delas, que Jesus chorou, que Jesus se alegrou. Então, ela começa a entender que não precisa de culpa, precisa de ferramentas, né? A gente tem como ir atrás. Então, depois que passa por essa parte das emoções, eu trabalho os relacionamentos, tá bom? Então, como é que é eu com o outro? Porque tem muitas questões hoje relacionadas à interação. As crianças estão muito na tela e não sabem mais brincar. Habilidade social. A habilidade social, assim, muito difícil. Às vezes, aí o pai já viu alguma coisa no Instagram e já vem com a lista. Olha, o meu filho tem problema com habilidades sociais. Você pode fazer um treinamento de habilidades sociais? Mas como fazer habilidades sociais se essa criança não tem uma educação emocional? Ela precisa identificar as emoções, entender os sentimentos, para poder saber se relacionar bem. Então, é um cadeamento de coisas, né? E eu também trabalho nas habilidades sociais as interações da própria Bíblia. O que tem, quais são os exemplos que a gente tem. Eu trago exemplos dos meus filhos, e as crianças acham engraçado e vai se abrindo também para essas coisas. E um ponto que eu sempre trago, porque eu vejo que é um caminho comum também, as crianças hoje têm muita dificuldade com contentamento e gratidão. Então, elas não enxergam, hoje muitas famílias têm uma situação financeira, econômica muito melhor do que os pais tiveram e recebem muito e não tem a noção, né, de como vive numa bolha muitas vezes, acha que tem que receber as coisas sem ter gratidão no coração, qualquer coisa que não recebe na hora já se frustra. Então eu também trabalho esses pontos. Então eu faço uma jornada com a criança. Essa é a jornada semear? Essa é a jornada semear. Ela começa com o solo.
que é o solo fértil. A criança precisa de um solo fértil para florescer. Então, nesse solo, eu olho rotina, dinâmica familiar, a história dessa criança, a história dos pais, como que essa criança chegou lá, para poder entender. E aí começam. Aí, como está a identidade, a autoimagem, como essa criança entende das emoções, como estão os relacionamentos, como está o contentamento e o perdão. Eu também trabalho o perdão. Eu tenho até um exemplo de uma criança que os pais falaram assim, o meu filho é muito mentiroso, ele mente muito. E é crente, então eu falei, olha, você tem que trabalhar o pecado com ele, da mentira, porque ele tá mentindo. Eu falei assim, como é que eu vou trabalhar pecado se a criança não entende de perdão? Não tem como eu trabalhar a mentira se ele não entende que o amor de Deus é incondicional. Punição antes da graça, né? Exatamente. Então, assim, eu tive que percorrer um caminho com essa criança. Eu tive que mostrar para ela que ela é uma criação de Deus, que o Senhor sonhou com ela. A gente falou todas as emoções, a gente mostrou como que Jesus lidou com as emoções, até chegar no limite. Quando chegou no limite, eu mostrei os 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos tem não mentir. Mas assim, é um percurso, é uma jornada. É um processo. Por isso eu falo, os pais querem eliminar o comportamento. Porque eu poderia falar assim, vamos fazer um quadrinho. Toda vez que você mentir, você vai perder tempo de tela. Toda vez que você falar a verdade, você vai ganhar um ponto. Uhum. Talvez a gente conseguisse, porque isso é uma ferramenta bacana, que realmente resolve várias questões. Mas e eliminar aquele comportamento. Mas e o coração dela sobre o pecado? Ela não ia entender quem ela era em Cristo. Ela não ia entender qual a consequência do pecado na vida dela. Ela não ia entender que existe a graça, existe o perdão, sabe? Então, o limite também faz parte dessa jornada, porque é uma dificuldade também das crianças entenderem. E eu mostro como que Deus nos dá limites através dos 10 mandamentos. Eu mostro como que no mundo, em sociedade, a gente precisa. Eu falo, imagina o trânsito de São Paulo se não tivesse farol, se não tivesse regras de trânsito. E você, que só tem 5 anos, se os seus pais não falassem quais eram as regras na sua casa, imagina como que você ia fazer. Você ia tomar banho? Você ia comer? Se você não comer, você ia ficar doente. Se você não dormir, você também tem problema. Então, eu vou mostrando para a criança onde é que chega nisso. Só que tudo dá para trazer Bíblia. Tudo dá para trazer Deus nas nossas conversas, sabe? Então, é muito legal. E não da forma que muitos pais trazem, apresentando Deus como um carrasco pronto para te punir. Enfim, sim. Deus, ele tem os atributos que são todos, inclusive a justiça, né, a bondade, enfim. E é interessante você falar isso. Essa semana eu estava conversando com uma mãe de uma paciente que eu cuido já tem aproximadamente uns 4 anos, né? E a minha tese foi privação de afeto em ambiente com excesso de recurso, basicamente o limite, como forma de afeto, o não como forma de afeto, né? E aí eu lembro que quando essa mãe chegou para mim, ela cuidava da filha já há 24 anos, ela dedicou a vida para essa filha que tem um transtorno de personalidade, enfim. E eu cuidei dessa mãe. Falei, olha, você fez mais essa faculdade, você tem esse dom, enfim. E aí essa mãe foi estudar neuropsicopedagogia, começou a dar aula, né? Bem legal, terminou a pós, começou a trabalhar em escola depois de 24 anos, dando aula agora. E aí ela chegou na Francescata essa semana e me disse assim, Edi, você sabe que eu estava terminando o meu projeto lá na escola e eu estava pensando, eu caí na gargalhada quando ela falou isso. A maioria dos problemas das crianças é o ambiente, a falta de limite. E ela mesma começou a rir, porque é o que eu falo há 4 anos para ela. Só que assim, a pessoa que chega para mim, ela já tá adoecida, né? Sim, a pessoa que chega para você, você pode evitar que ela adoeça. Sim. Então eu espero que não chegue para mim, né? Eu espero de verdade, porque por isso que eu acho a infância um lugar em que a gente precisa, de fato, dar mais atenção enquanto adultos. Eu não tô nem falando como pai só, mas enquanto adultos. Porque a gente vive uma sociedade destruída e adoecida por isso. Pela falta de olhar para esse cuidado com a criança. Eu percebo, eu tenho uma de 24, o Pipo de 5, a Bela de 2... O Filipe literalmente é uma esponja. Você melhor do que ninguém sabe. Existe uma percepção que eu acho que a gente às vezes ignora.
e não percebe o estrago disso na vida adulta. Nós somos adultos que hoje precisam de muito suporte porque teve uma infância negligenciada no aspecto emocional. Então, o consultório, eu acho que ele traz essa prática, né, da responsabilidade. E a isso, eu queria te perguntar se você... a criança chegou para você. Se você não acessa esses pais... Porque quando chega uma família cristã, você tem um pouco mais de acesso, dada a sua similaridade, enfim, Sim. né? E quando não é cristão, como é que você faz para dar conta de cuidar desse ambiente? Olha, isso é uma ótima pergunta. Porque quando eu fiz a transição, eu sabia que era a resposta de um chamado que Deus tinha para minha vida. E você fez parte disso, não tenho palavras para agradecer. Mas eu tive muito medo, assim, eu falei, não, é melhor não faz sentido até aceitar e falar sim para esse chamado. E eu falei assim, ai que bom, vou só trabalhar com famílias cristãs. Só quero trabalhar com famílias cristãs. E a primeira família que chegou para mim, não na Franciscato, no consultório da Ema, no Morumbi, era uma família não cristã. E eu falei assim, Deus, desde o começo eu falei... A primeira? A primeira, não cristã. Eu falei, só manda as crianças que forem enviadas do Senhor. Se chegar até mim, eu não posso falar não, eu vou atender. E essa criança foi muito incrível, porque ela está comigo até hoje. Ela acabou de fazer 9 anos. E foi muito engraçado, porque os pais não têm nenhuma religião. E ela começou, nesse trabalho, né, que eu faço da jornada e tudo mais, eu faço essa mesma jornada com famílias não cristãs também. Só que eu não trago a Bíblia, né, como base desse trabalho, mas não tem como eu não colocar Deus no meu trabalho, né, porque Deus está comigo em tudo. Então, mesmo com famílias não cristãs, e mesmo sem estar falando da Bíblia, Deus está ali. Sim. E teve um dia que ela estava com um problema muito sério, assim, de autoestima, tão pequenininha, com um problema sério de autoestima. E eu falei assim, nossa, mas você foi projetada, você foi sonhada por Deus. E aí ela falou assim, Deus sonhou comigo, tia. E ali a gente teve uma conversa, que depois eu conversei com a mãe dela, perguntei para ela sobre religião, como é que elas são. Ela falou, olha, a gente acredita em tudo e não acredita em nada. E eu falei, mas vocês deixam eu conversar com ela sobre isso? Porque ela tem muitas perguntas. Ela falou, pelo amor de Deus, pode responder, que eu não sei responder nenhuma dessas perguntas dela. E eu comecei a conversar com ela, ela tinha muitas dúvidas. E eu trouxe o evangelho para ela. Ela foi fazer catequese. E ela leva o livro da catequese para o consultório, para fazer perguntas sobre Jesus, sobre o que é o amor de Deus, sobre o que é o sacrifício na cruz. E eu falei assim, meu Deus, eu tô toda arrepiada. Eu falo, meu Deus, agora eu entendi. Eu queria fugir disso, mas é um trabalho que também é levar o evangelho para algumas famílias que não têm acesso. Essa menina nunca teve acesso a isso, há 9 anos. E o mais engraçado, os pais dela não levam ela para catequese. E a catequese, primeira comunhão? Você começa a catequese, depois você vai na Eucaristia, Crisma. Isso. É o primeiro que ela vai na aula, né? Ela pediu para a mãe de uma amiga levar ela. A mãe dela deixou. Mas a mãe dela falou, eu não quero saber desse assunto. Então ela leva o caderninho para tirar dúvidas comigo. Meu Deus. E eu falei assim, meu Deus, é isso que o Senhor quer. Porque eu achei que eu ia trabalhar com famílias cristãs e eu posso estar levando Cristo para pessoas que não tenham acesso ainda, né? Exato. Não que o Espírito Santo poderia fazer de outra forma, mas eles chegaram até mim. Outro caso, uma criança de 8 anos que tinha tentado suicídio. Meu Deus. Do nada, falou assim, tia, hoje eu tive uma aula sobre... Na aula de música, a professora me explicou um pouco sobre a Páscoa.
E eu tô com muitas dúvidas sobre a Páscoa, porque ela me falou que tem um lado que não é a parte do coelhinho da Páscoa, que é uma parte cristã. E eu queria saber se você sabe. Mesma coisa, pedi para a mãe autorização, se eu podia falar para ele tudo, porque eu sempre peço autorização nesses assuntos. A mãe falou, eu não sei de nada, pode responder, pode falar o que quiser. Esse menino passou 3 sessões querendo saber toda a história da Bíblia até chegar a Páscoa. E era um menino super inteligente. E ele comprou uma Bíblia infantil. Eu dei um livrinho para ele sobre a Páscoa e ele começou a ir para a igreja evangélica com a mãe dele. E eu falei assim, meu Deus, é um trabalho muito maior. E aí eu entendi que Deus tem me enviado mais famílias cristãs do que não cristãs, mas Cristo está em todos os meus atendimentos, inclusive essas famílias que não conhecem a Deus. Glória a Deus por isso, Su. Então, assim, é realmente um privilégio. Eu falo, é um chamado, é um ministério hoje o que eu faço. E eu falo que é um privilégio gigantesco você ser dona do seu negócio de tal modo que você possa expressar a sua fé, né? E a gente vive isso, né? A gente é dona do nosso negócio, a gente tem a opção de professar a nossa fé de forma subliminar ou não, mas a gente faz isso, né? E isso é privilégio para poucos. Sim. Bom, eu preciso chamar mais um intervalo comercial. Eu sei que a conversa tá linda aqui. O coração da gente fica assim, meu Deus, que coisa linda, né? A maneira como Deus faz as coisas. Mas a gente já volta para o nosso final e último bloco, que passou muito rápido, diga-se de passagem. Pode rodar. Nossa, eu esqueci. Olá, eu sou Edilene Francescato, eu sou especialista em neurociência e psiquiatria multiprofissional. Atuo há mais de 10 anos no mercado ajudando famílias com o cuidado 360. O nosso objetivo principal é levar para você resposta, é levar para você acolhimento acima de tudo, é levar para você vínculo, é levar para você também integração, porque nós não somos seres fragmentados. Aqui na Francescato nós buscamos o que mais atual existe dentro do mercado de psiquiatria e saúde mental. Case Management é uma metodologia de trabalho que já existe nos Estados Unidos, Europa e em outros países, mas aqui no Brasil nós da Francescato trouxemos um olhar um pouco diferente. O olhar para a família, porque quando nós temos um paciente adoecido, nós temos todo um sistema, nós temos um ambiente adoecido. Por isso que o nosso trabalho, ele visa olhar não apenas para o paciente, mas para todo o sistema que compõe a vida desse paciente adoecido. Nós trazemos para você resposta e solução daquilo que você tem buscado há tanto tempo. Nós não queremos ser mais uma resposta ou mais uma solução. Nós queremos ser a resposta e a solução. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Estamos de volta e eu já vou começar perguntando para a Sussu aqui. Su, existe pai perfeito? Não, não existe pai perfeito. Existe pai intencional e esforçado. É isso que existe. Porque também a gente acha que ser pai e mãe é automático, e não é. Então tem a diferença do pai automático e o pai que se esforça. Isso sim. Então o pai perfeito é o que dá conta. Eu brinco na Francescato que o melhor filho para a gente criar é o do outro, né? Com certeza.
Com certeza. Para aconselhar, para dizer como que a coisa tem que fluir, né? Sim, eu falei essa semana, chegou uma família nova e eu falei para eles assim, eu tenho mais técnica do que vocês, mas eu sou humana, sou pecadora, tem dia que dá tudo certo na minha casa, com todas as técnicas que eu uso, tem dia que dá tudo errado, que eu falo, meu Deus do céu, parece que eu nunca ouvi falar de infância. Então, assim, ser pai e mãe é uma maior escola de autoconhecimento, que você consegue se enxergar melhor, e também de dependência e graça de Deus, porque se não é o Senhor, que se depender só do que eu faço, meu Deus, são traumas, são problemas que os meus filhos vão estar tratando lá na frente, não que eles não tenham, mas eles poderiam ter muito mais. Ainda bem que, apesar de mim, Deus, gracioso do jeito que ele ajuda a gente a ser mãe e pai. E como é que você faz a jornada semear para o não cristão? Para o não cristão, eu começo com a mesma base, né? Ah. Então, como tá esse solo, como tá essa rotina, como é que é a dinâmica da família. Então, eu vejo toda a parte de base, mas eu também faço o passo a passo da autoimagem, da psicoeducação, das emoções, relacionamento, limites. Os pais às vezes nem levam a criança falando de limites e eu vejo dentro do processo da criança que é falta de limite, trabalho o limite também, gratidão, trabalho todo o processo da jornada da mesma forma, mas muito voltada para virtudes. Tá. Então, a jornada semear é isso, é você preparar o solo, ajudar essa família a encontrar um caminho possível para aquela família, né? Porque o que funciona para mim não funciona para você, então tem que ser possível para aquela dinâmica familiar e ajudar essa família a fazer com que essa criança floresça lá na frente. Então, eu sempre tento olhar lá na frente. Não é só... Por isso eu falo que eu vejo o coração e não o comportamento, é muito nesse sentido. Eu tenho até uma frase lá no meu consultório que você viu ontem, que é assim, quando o coração é cuidado, o comportamento encontra o caminho. Porque o comportamento é fácil, mas o coração que é difícil. E eu tento fazer um trabalho profundo para que a gente tenha, para que essa criança tenha recursos lá na frente também, para consiga florescer, consiga dar frutos. Toda criança tem um potencial enorme, né? Mas ela precisa de um ambiente para que as coisas aconteçam. Sem dúvida. Eu tento ajudar nesse sentido. Então, eu sempre tento fazer um pouco mais do que olhar só aquela demanda que chegou. Eu tento ajudar essa família a ter uma vida mais saudável a partir dali, e independente de mim, sabe? E é interessante porque a terapia acaba sendo familiar mesmo, não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Não tem como você não olhar pra você. Todo mundo é obrigado a olhar. Eu sou obrigada a olhar para mim, para as minhas prioridades, onde é que eu estou investindo o meu tempo, o meu dinheiro, enfim, nós somos obrigados a olhar. Eu não tem jeito, é assim que funciona. Né? E os meus filhos fazem terapia também. Eu ia perguntar isso agora. Seus filhos fazem terapia? Sim, fazem. Fazem terapia e vira e mexe, eu converso com os psicólogos. O Gu tem um psicólogo homem e a Rafa tem uma psicóloga mulher. E então, às vezes, eu converso com eles e eu recebo um monte de demandas que eu tenho que olhar para mim, olhar para o meu relacionamento, olhar para o meu marido, olhar para a nossa casa, de ver como é que a gente pode melhorar para realmente garantir um solo fértil para que essas crianças possam florescer. Então, não é só na vida dos meus pacientes, mas lá em casa também a demanda é a mesma. Em casa também. Outro dia eu estava falando pro Marcel, né, que a maternidade, porque a Juju tem 24, então eu não sofri com a tecnologia na infância dela, né? Sim. Mas eu tenho o Filipe hoje. E antes de ter o Filipe, quantas vezes eu entrei dentro de um restaurante e eu disse, é um absurdo. Aquela criança com o celular, tem horas que eu dou, senão eu não consigo comer. Sim. Então é um eterno falar, meu Deus do céu, né? Sim. Bom, a gente tem 6 minutinhos, passa super rápido, então eu vou fazer... Esse é um novo bloco que eu quero colocar dentro do Redireção para poder aproveitar o conhecimento que o convidado traz aqui para nós. Vamos então lá. São perguntas bem rápidas, tá bom? Tá bom. Uma palavra que toda criança precisa ouvir. Te amo. Ainda falta, né? Falta.
Tem criança que não sabe falar te amo e tem criança que não ouve te amo. Teve uma menina que ela escreveu para mim um bilhetinho escondido. Era para ser rápido, Não, né, Edi? não, pode contextualizar, por favor. Uma menina que nunca tinha falado te amo para ninguém, que ela tinha vergonha. E os pais também não têm essa dinâmica. E eu tenho uma pílula do amor lá no consultório. Ela escreveu um bilhete para mim e falou: só pode ler depois que eu for embora. Quando eu abri, tinha: você é a melhor, eu te amo. Eu chorei tanto, Edi. Porque, não por causa do bilhetinho, que eu recebo um monte de coraçãozinho, um desenho, mas por ter sido ela. Ela conseguir expressar o eu te amo. E é uma família socialmente muito bem resolvida, mas que não tem esse tipo de conversa. Que triste. Uma frase que nunca devemos dizer. Nunca devemos dizer. Ou uma palavra que nunca devemos dizer. Deus tá bravo com você. Nossa. Isso parte meu coração. Isso destrói qualquer tipo de relacionamento futuro que essa criança vai ter com Deus. Meu Deus. Ainda bem que ele tem graça e tem estratégias, né? Porque se dependesse de nós como pais, a gente atrapalha bastante. Sim. Um hábito diário que transforma famílias. Nem que seja 5 minutos de olho no olho. 5 minutos de olho no olho intencional, conversando com seu filho, vale mais que o dia inteiro, mais ou menos, com ele. Então, isso transforma. O maior presente que um pai pode oferecer. Ouvir. Ouvir seu filho de verdade. O que destrói a autoestima de uma criança? Comparação. Nossa. Seu irmão já fez toda a lição e você tá aí ainda enrolando. Seu amigo come brócolis. Você só quer comer bala. Parece bobeira, mas isso é muito grave. O que fortalece a identidade de uma criança, Su? Saber que ela não é o erro dela. Nossa. Ela não é o erro. Isso é muito importante. É a gente saber corrigir o erro, mostrando que isso não muda o nosso amor. Isso reflete, inclusive, na relação dela com Deus. Isso E quando necessário, a gente também pedir perdão? Com certeza. Porque às vezes a gente erra e aí no lugar da autoridade de pai e mãe, não, eu não vou descer ali, né? E eu acho que a gente não ensina com isso. Dificilmente ele vai naturalmente pedir perdão para Deus quando errar. Ele vai achar que Deus não vai aceitar. Não entende da graça, não entende que todo mundo erra. A gente precisa entender que a nossa identidade, a identidade que a gente tem em Deus depende muito da identidade que nós, enquanto pais, criamos de Deus na vida dos nossos filhos, né? Isso é muito forte. Sussu, muito obrigada. Ai, não vai ser a última, você virá outras vezes, tá? Ai, Toda vez bom. que a gente tiver lá o tema, que são vários aqui, porque infância pra mim é necessidade a gente falar a respeito, porque quantas pessoas não têm acesso a uma informação de qualidade? Então, a gente aqui quer ser essa informação de qualidade. Ai, que bom, pode me chamar que eu venho. E para você que nos assiste, nós acreditamos que Deus, ele também redireciona histórias através da infância. E muitas vezes, cuidar do coração de uma criança hoje é impedir que um adulto passe a vida inteira tentando curar feridas de ontem. Então, assim, esse é o nosso objetivo enquanto pais, né? Não causar mais feridas nos nossos filhos. Então, você que assistiu esse episódio que foi abençoado, Su, de novo, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai deixar as redes sociais da Suene aí. É o que eu sempre falo, se você quer que o seu filho tenha a saúde emocional cuidada, através de uma pessoa que acessa o coração, tá aqui a Sussu, e eu vivo isso pessoalmente falando lá dentro da minha casa. E aí, para encerrar, Sussu, se você pudesse entrar agora na casa de cada família que está assistindo Redireção e dizer alguma coisa com relação a cuidar das crianças, o que você diria?
Fale para o seu filho que você o ama, que o comportamento dele não muda isso. Isso ele tem que levar para a vida dele e ele precisa se sentir seguro, num lugar seguro dentro da casa. Então isso é o mínimo que a gente pode fazer pelos nossos filhos e a gente não faz. Exato, é o que você falou, 5 minutos de presença de verdade vale mais do que um dia inteiro, mais ou menos, né? Su, muito obrigada. Muito obrigada a você que assiste o Redireção. Envia esse episódio para o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que uma informação que chega num lugar adoecido, uma informação de qualidade como essa, tem a capacidade de curar não apenas uma vida, mas vidas que a gente nem vai saber, né? Sim, sim. Então até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.